pouquinho mais da tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, perdão dos nossos pecados, pedimos a ti a sua presença aqui para nós, nas nossas casas, nas nossas boas intenções aqui, de estar diante da tua palavra, nosso Deus, que algo novo, legal, gostoso, bom, santo, a gente pode aqui tirar aqui junto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Daniel, Oi, você está me ouvindo bem? O pessoal de fora está me ouvindo bem? eu estou. Tá tudo certo? Tá Tá tudo bom. certo. É porque agora que eu lembrei que eu não coloquei o outro roteador. Eu estou num só da casa. É que a gente tem outro, mas com outra conta. Mas tudo bem. Se ficar ruim, eu troco, tá? Vocês me avisam aí. Tudo bem? Tranquilo. Então Tá vamos bom. que vamos. Pessoal, muito boa noite. Muito legal ter vocês por aqui. E nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do livro de Êxodo. Então você pode pegar aí sua Bíblia, tá certo? Deixar aberta aí no capítulo 32. Para começar o nosso estudo, eu quero relembrar o que nós vimos a última aula. Então, Daniel, coloca aqueles slides lá da última aula, coloca lá o sacerdote, isso, as vestes lá, vamos colocar lá o tabernáculo, a gente voltar um pouquinho aí da nossa aula. Nós vimos na nossa última aula a pessoa, isso, a unção de Arão, exatamente, né? A unção de Arão aí, tá certo? Onde que ele estava sendo o escolhido sumo sacerdote, tá? Tem um sumo sacerdote, lembrando, de uma forma bem mais fácil de entender, né? O chefe dos sacerdotes, o sumo, né? E os sacerdotes, tá certo? Nós vimos aí que o ministério, né? Esse ministério é um ministério hereditário, era um ministério que passava de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, e assim sucessivamente. E assim deveria de ser. E quando nós estudarmos lá na divisão do reino, lá de Jeroboão, lá no fato lá de Salomão, no final da vida dele e tal, você pode ver que depois os sacerdotes eram escolhidos pelos reis, cara, é uma coisa totalmente fora do que Deus queria, tá? Mas aí tá no comecinho, tá bom? Aí nós vimos também as vestimentas, né? Vamos colocar lá meio rapidinho, Daniel, se você puder achar aí de boa, o éfode, isso, foi isso, é esse aí. Pode aumentar de cima para baixo, nós vamos aumentando. Aí isso aí, a mitra, como se fosse aquele enrolado do pano bonito que muitos do Oriente Médio ainda usam aí, né? Isso. Aí as cores, nós vimos todo o significado das cores. E Jesus aí nessa imagem, né? Nas cores das roupas aí, né? Dedicado ao Senhor, que era uma lâmpada de ouro, as pedras, 12, cada um com seu símbolo, cada um com sua cor, né? Representando as 12 tribos, as outras duas do lado, Urim e Tumim, estava o nome aí de 6 de um lado, 6 do outro, éfode, que é todo esse como se fosse esse conjunto todo por cima da roupa dele aí, né? Lembrando que Urim e Tumim eram as pedras para o julgamento, tá bom? Só, por exemplo, julgamento em muitos casos, né? Então, não se especifica, né, como que era feito como que era, então, descoberto alguma coisa errada, se era da pergunta do sim ou não, se era brilhava, né? Então, alguma coisa aí não está especificada. Alguns historiadores dizem que pode ser, sim, através da oração, se a pessoa é inocente é culpado pelo brilho, né? Pela coisa, por isso que as pedras tinham os nomes, né? O nome das tribos, tá bom? O cinturão da justiça, beleza? Continuando aí um pouquinho. O azul um pouquinho, sobe um pouquinho a imagem, isso. Aí o cinturão, a túnica azul, as romãs, o sino, né? O sino, os sininhos, que era uma romã e um sino, romã e um sino. Ali, enquanto ele estava fazendo a obra, aqueles sininhos estavam sendo tocados para dizer que a coisa estava sendo feita ali, né? O incensário, beleza? Então nós vimos aí a cerimônia, né, de consagração aí na, na, nosso, na nossa aula. Né? No capítulo 31, né, o capítulo 31 tem aí uma grande purificação dos sacerdotes, uma cerimônia que acontece, né, na frente do tabernáculo, todo o povo assistindo, tá?
ali a consagração desses homens, né, para o ministério. O que significa mais essa palavra consagração, né? Vamos separar consacro, né? Consagrado, ou seja, separado para o santo, com o santo. Quer dizer, esses homens, eles não iriam ser comerciantes, eles não iriam fazer algum outro serviço, trabalhar de autônomo ou ser empregado de alguém. Esses aí estão dedicados para a obra ministerial, para fazer a intercessão, né, entre o povo e Deus, para fazerem todos os sacrifícios acontecerem, a tomar conta de todos aqueles utensílios, certo? Orando pelo povo, ensinando as coisas de Deus para o povo, tá certo? Então, eles tinham muitas tarefas aí. Em Israel, né, você pode até anotar aí também, que haviam três funções, né, que o povo, então, tinha ali respeito, tinha consideração. Profeta, sacerdote e rei. E depois, antes, né, dos reis, os juízes, tá certo? Tinham todas essas funções aí para fazer a estrutura espiritual, a estrutura cerimonial, a estrutura social, espiritual do povo, tá certo? Então, tudo que... Deixa eu colocar um negócio aqui, pessoal. Espera um pouquinho. Isso. Espera aí, só um pouquinho. Peraí. Vamos lembrar, meus queridos, peraí. Vamos lembrar, né? Vamos lembrar que vocês estão me ouvindo bem, por favor, digam aí. Sim, tio, nós estamos te ouvindo bem. Qualquer coisa que tiver errado, tiver ruim, dá um toquinho para mim, tá? Pode me interromper, tá bom? Então, tem que lembrar que esse povo era um povo que viveu 400 anos de escravidão. Então, eles tinham que ter líderes, tantos outros líderes, regras, limites, eles tinham que ter deveres, eles tinham que ter esses homens aí, né, para que pudessem, então, terem a presença de Deus no tabernáculo, eles tinham que ser diferentes, lembra que eles foram escolhidos? Até que Deus falou, de todas as nações, vocês foram escolhidos. Então, eles receberam privilégios, eles eram realmente para ser o Velho Testamento ambulante, literalmente, tá certo? Então, eles tinham que ser realmente homens e mulheres tomados para Deus. E o exemplo tinha que vir dos líderes. Por isso que esses líderes aí, né, de todo o sacerdócio, eles realmente tinham tal, se fosse assim aqui, né, não me rele, não me toque, né, nem pureza, estou dizendo eles, né? Eles não podiam tocar em defunto, tinha um monte de regras que está lá em Levítico, uma coisa doida, tá? Mas eles eram os homens, era isso mesmo que Deus queria, né? Fazer diferença mesmo, o profano, o santo e por aí vai. Então eram esses homens aí, tá certo? No capítulo 30, tem aqui uma repetição e alguma outra coisinha a mais, né, do tabernáculo. Tudo que nós já vimos. Eu não vou aqui colocar, porque nós já vimos isso, nós temos que tocar para frente. Tá certo? Capítulo 31 também traz aqueles homens que foram capacitados por Deus. Nós já vimos isso, como Deus capacita aqueles que chama, né? Nós já vimos isso também lá em Coríntios, tá bom? O sábado também era para ser guardado. Beleza. Agora, meus queridos, tudo estava indo bem. Tudo estava bom. Os homens estavam aí, as bênçãos estavam aí, as leis já estavam lá, já sabiam já deviam, como que fazer. Eles já tinham a presença de Deus, já tinham homens de Deus, já poderiam estar ali fazendo, né, os cultos. O povo estava em direção, estava no caminho certo, indo para Israel, do jeito de Deus até então. Estava tudo bem, estava tudo certo. Mas, meus queridos, nós temos aqui o capítulo 32. O capítulo 32
do livro de Êxodo, e é o que nós vamos concentrar aqui um pouco. O capítulo 32 do livro de Êxodo. É um capítulo do qual mostra a... Eu tenho o costume de falar assim, o nosso xerox. Então, não é o povo dessa época. Aqui é só, no caso que nós vamos ler, sim, é lá do Velho Testamento, no deserto, mas hoje é a mesmíssima coisa, as mesmíssimas coisas. A diferença dos pecados daquela época para esse, eu falo assim, que não tinha internet, não tinha gasolina, era isso. Mas a depravação, a lascívia, a ingratidão, a idolatria, sabe, a injustiça, a insensibilidade do homem, a corrupção, em vários gêneros, né? Em várias áreas, tá aqui escancarado, né? Desde quando o homem veio a desobedecer a Deus lá no Jardim do Éden. Então vamos lá no capítulo 32, vamos ver essa história, que é importante a gente ver como que nós de coisas tão simples e tão pequenas, a gente pode fazer uma grande tristeza, trazer tristeza para nós, para o nome de Deus, para a casa de Deus, e influenciar pessimamente uma geração. Mas então, Moisés, depois disso, ele subiu ao Monte Sinai, Monte Horebe, beleza. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, esse é 32, 1. Acompanhe comigo, por favor, a leitura, tá? Acompanhe comigo. Acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem de Deus, olha, eles sabiam que era alguém com Deus, eles sabiam do caráter e da pessoa de Moisés. Gente, anota isso, risca na sua Bíblia. Eles, não, eles reconhecem que Moisés era de Deus, o homem de Deus. Vou ler de novo, esse é o verso 1. Levanta-te, faz-nos deuses que vão diante de nós. Pediram deuses, né? Olha, eles deixando rapidamente, por questão de poucos dias, né? Faz-nos deuses. Quer dizer, eles sabiam da existência de Deus, eles já tinham contato com o politeísmo tá, do Egito, e quando eles foram para o deserto, eles atravessaram outras regiões, e os povos, cada um tinha os seus deuses, né? E aí, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou, olha, o homem que nos tirou dele, não sabemos, né, o que aconteceu. Ele falou, vai lá, era só para eles esperarem, é só para eles aguardarem. Mas não, eles já ficaram impacientes, eles já queriam tomar conta da coisa, eles já queriam fazer diferente, né? Eles tinham os homens de Deus lá, eles tinham as coisas santas com eles lá. O Arão era um homem santo, disso. Né? Ele sofreu uma pressão ali, as pessoas, outros líderes, né, foram lá, e infelizmente, né, o Arão cedeu. Veja aí a tristeza, né? Veja o que é uma liderança. Arão, muitos pastores, eu já vi Arão crucificando, né? Do lado, do lado dos ladrões, o Arão, né? Por ele ter aqui se levado, deixado levar, por ele não ter levantado a voz, né? Por ele não ter imposto a autoridade dele. Algumas vezes, meus queridos, aceite, e eu digo isso como pastor. Algumas vezes o pastor tem que impor, porque ele está corretamente dentro da Bíblia, vai aparecer a verdade. Se estiver errado, coitado dele, mas ele tem que impor, porque por autoridade de Deus, não da pessoa dele, lógico, né? De Deus em cima das pessoas. Se a pessoa entender, se ela sair da igreja, é problema dela. Se ela não quiser entender, é problema dela, né? Mas não deixe alguma coisa errada no teu ministério, né? E ceder, porque é a pessoa que investe, a pessoa que é a pessoa mais antiga, a pessoa tem muita influência, mas ela está fazendo uma coisa contra Deus, então você seja sábio e sábia para não se deixar. No caso, o Arão se deixou. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e filhas, e trazei aqui. Então, fazer Deus, quer dizer, fazer uma idolatria, fazer um ídolo, desse ídolo
Deus, quer dizer, tudo que Deus fez, toda a presença de Deus, aquela apresentação de Deus no monte, que os trovões eram as vozes de Deus, e o terremoto, o poder dele, e tudo que Deus falava com Moisés, e tudo faremos, do jeito que falou, fale você com Deus, porque senão nós vamos morrer, né? Ele, do Mar Vermelho, das pragas que tinham acontecido, eles esqueceram rapidamente, deixaram de lado, né? Não, né? Então, o Arão falou, bom, Deus que é Deus, né? Já que ele tinha todo aquele contato com aquela casa de ouro, né? Que era o tabernáculo, não, vai ser de ouro então. Então, vamos fazer de ouro e o negócio vai ficar da hora. E vem todo mundo. Aí, gente, as riquezas, as peças de ouro que ainda tinham do Egito, que eles já tinham ainda em suas casas, suas tendas, né? Eles se uniram, né? Olha só, quando os cabeçudos querem fazer as coisas erradas, não sei se nas suas igrejas aí, mas aqui é fatal. Quando os cabeçudos se unem, mas eles se unem no sangue ruim mesmo, viu? Olha, é incrível como acontece. Graças a Deus, alguns anos aqui já parou essas rebeliões, né? Mas eles se unem e gastam dinheiro nisso. Gasta, tem muito. Aí tinha um tempo aqui. Tinha um tempo aqui que, vai ter um culto, o cara é cura, o cara não sei o quê, o cara é da igreja, vai na igreja, tal, visita a igreja, mais de um ano, não dá nada para a igreja. Mas ele vai lá nessa outra igreja, lá nesse outro culto, lá nesse negócio lá, e gasta um dinheiro, dá o que nunca deu na nossa igreja, gasta o que nunca gastou. Isso, irmão, obrigado. É isso mesmo. Aí está uma ideia, né? Uma ideia do que eles queriam. Eles queriam mostrar um Deus, como as outras nações mostravam, né? Olha o nosso Deus aqui, vocês têm o de vocês, nós temos o nosso é de ouro. Então eles se uniram, né? Para gastar um dinheirão, né? Para essa idolatria toda aí. Todo tipo de coisa. Então você pode colocar aí, o capítulo 32 é um capítulo triste, o capítulo de idolatria, um capítulo de fraqueza do líder, um capítulo de rebeldia e de idolatria do povo, né? Mas não para por aí. Sabe aquela frase? Não tem o que está ruim que não pode ficar pior, né? Então vamos lá. Tirou tudo e receberam das mãos, trabalhou, né, de uma forma estética e fez dele um bezerro fundido. E o bezerro, naquela região, naquela época, naquela cultura, ele tinha algumas ideias de que era algo que iria crescer, ia ficar forte, viril, reprodutível, né? Ele simboliza sexualidade, reprodução, poder, força, né? Então, era algo que invocava, né, essa ideia, né? E olha que, então disseram, são estes, ó Israel, o povo, né, os filhos de Jacó, né, os teus deuses que te tiraram do Egito. Quer dizer, ele cedeu, o Arão liderou isso aí também, é, essa cumplicidade, todos eles aí, era uma coisa extremamente errada, fora da vontade de Deus, ingratidão de uma maneira, esquecimento muito forte, algo que realmente estava banalizando a criatura, né? Porque tudo foi criado de Deus. As pessoas, os homens com suas ideias mirabolantes, né? E as suas histórias e suas lendas, e a vontade de querer ser preenchido por alguma coisa, se enche daquilo da criação como um Deus e não do Criador, que é o Deus. É uma grande diferença. Então, isso se repete muito. Tem muitos lugares, animais, né? Por exemplo, a Índia, a vaca, em muitas partes da Índia, a vaca é um Deus. Se uma vaca entrar na sua casa, que benção! Se a vaca defecar na sua sala, vai trazer coisas maravilhosas para vocês. Na pandemia, mostrava inúmeras pessoas pegando o xixi da vaca e jogando no terreno, na frente da casa, para não pegar Covid. Olha, misericórdia, e por aí vai. E tem muitas outras pessoas dentro da igreja que colocam leão, ovelha, animal, águia, peru, codorna, passarinho, papagaio. Mas tem, gente, se a gente for, tem demais.
Na Argentina, vocês sabem disso, quem acompanha um pouquinho de futebol, tem uma igreja Maradona. Pô, né? Vamos, né? Então, aí isso edificou, então Arão, olha só, né? Versículo 5. Arão, vendo isso tudo, né? Edificou um altar diante dele, né? E apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Misericórdia. Como? Tudo que ele estava representando, tudo que ele foi ungido, tudo que Deus determinou, quanta coisa de santo, de bom, ele estava representando o Deus ali, né? Eles misturando, usando palavras, né? Que o Senhor, festa, né? Ou culto, ou celebração, conforme a tradução, mas tinha um cunho espiritual nisso tudo, né? No dia seguinte, madrugaram. Olha, vou falar para você. Tem pessoa que não faz escola dominical, misericórdia. Isso quando vem, né? Não, um raio caiu lá no quarteirão, do outro canto da cidade, acabou a luz lá em casa, não deu tempo de ir à escola dominical. Aqui eles madrugaram. Madrugaram. Olha, gente, tem gente que sai de Cornélio Procópio, cara. Vai para uma cidade lá, cheia de ídolos, no estado de São Paulo. Cara, é mais de quase 600 quilômetros. Vai num dia, dependendo da excursão, ele sai de madrugada, vai lá, participa das missas e volta de novo, anda 1.200 quilômetros num dia só. Experimente você andar num ônibus 1.200 quilômetros num dia só, participar de gente do céu. Mas quando a pessoa quer fazer, meu amigo, a pessoa faz sim, né? E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto de animais. Quer dizer, olha só o que era para Deus. Tem muita gente pegando o que Deus abençoou, o que é para consagrar para Deus, o que é para separar para Deus, está separando para o mundo, para outras pessoas. Né? Trouxeram ofertas pacíficas. Olha, e o povo, aí esse verso 6 é forte, como diz, né? Assentou-se para comer e beber. Vamos fazer a festa. Já viu, né? Comida, cachaça, música, dança, o que o povo quer, né? Aí vem o pior. E levantou-se para divertir-se. Até aí tudo bem. Só que eu repito aqui, né? Eu já falei, o hebraico ele se perde um pouco. A tradução para o português é difícil, tira um pouco. Se a gente não, não procurar um pouquinho a mais, o que tem a ver se divertir? Qualquer festa você se diverte, né? Para mim é uma diversão, tubaína e batatinha frita. Pronto, é uma diversão para mim. Mas desse aqui, né? Quando a gente pode, é uma diversão, o que tem o povo beber, comer, toda a igreja faz isso, faz sim. Mas faz para o Deus certo, né? Faz para o Deus único e Salvador. E nessa palavra divertir-se, eu quero que vocês, por favor, escrevam aí no seu caderno, escrevam aí na sua Bíblia, eu vou soletrar. Pegue a caneta, pegue aí, porque vai fazer diferença agora para você entender isso aí. A primeira letra que eu quero que você escreva é a letra T de tatu. Está me acompanhando, por favor? Davi? Sim. Aline? Boa noite, Sim, Aline. tio. Tá? Cassinha? Sim. Tá. Aurelino? Sim. Eu quero que vocês percam isso aqui. Então, já foi a letra T. Agora, a letra S de sapo. Letra A de amor. Letra C de camelo. Letra H de hospital. Letra A de amor de novo. E letra Q de queijo. Vou repetir as letras, tá ok? T, S, A. C, H, A, Q. Beleza? Alguém está com dúvida? Beleza. Então, aí você pode colocar assim, 2 pontinhos, se você está colocando na Bíblia, se você está colocando nas suas anotações que eu falei das outras aulas.
você coloca aí uma palavra em português. Orgia, vírgula, imoralidade sexual. Orgia? Orgia. Orgia. O-R-G de gato, I de igreja, A de amor. Orgia, vírgula, imoralidade sexual. Então, essa palavra em hebraico, tissachak, ela tem a ideia de liberalidade sexual, ou seja, onde as pessoas se divertem, né, tirando a roupa, e o demais aqui fica na imaginação de vocês, tá bom? E era isso mesmo que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram mesmo. Tá, não vou falar aqui, mas fica aí uma palavra fraca para poder falar sexo. Então, eles fizeram uma festa, né? Porque era assim que os povos ali das regiões, naquela época, os cananeus, de um geral, faziam, né? Era isso que eles faziam. Foi. Então, veja uma coisa totalmente diferente de Deus. Aí eu pergunto para você, tem diferença hoje? Não, não tem. Isso aqui tem. Tem um outro nome, um nome mais fake, né? Não vou falar aqui. Mas tem. Tá aí. Tá? Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo é teu, Deus falou é teu. O teu povo que fizer isso aí se corrompeu. Né? Corrupção moral, sexual, espiritual. Né? Daí, todo mundo se liberou geral. Né? E depressa se desviou do caminho. Depressa, quer dizer, em pouco tempo. Além de ser pouco tempo, foi depressa demais. Né? Que havia eu ordenado, já tinha algumas coisas para eles obedecerem lá. Fez para si um bezerro fundido, o adorou, e lhe sacrificou, e disse, são estes, ó Israel, seus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Quer dizer, eles me trocaram. Olha o que Moisés, olha o que eles fizeram, Moisés. O que se passou na cabeça de Moisés? Será que Deus está certo mesmo? Será mesmo? Puxa vida. Tomara que seja, não seja bem assim, talvez, né? Moisés podia ter pensado, né? Olha, deuses, quer dizer, não foi só um, né, bezerro. Aqui está a imagem de um, a gente tem uma ideia de um, mas foram mais, né? Foram vários, né? E estavam dando glórias e honra, louvor, música, reconhecimento, gastaram dinheiro, tempo, né? Mão de obra para construir o tal negócio, né? E tudo aquilo acontecendo de uma forma extremamente, né, fora de Deus, né? Disse mais o Senhor a Moisés, vai ver. Tenho visto este povo como se nós também, né, não somos vistos por Deus. E eis que é povo de duas serviços, teimoso de pecado, teimoso, repetidas vezes, teimosos, né, que não se humilham, né, que não abaixam a cabeça. Olha o versículo 10, vamos ver um pouquinho do caráter de Moisés. Né? Agora, pois, deixa-me para que eu se acenda contra eles o meu furor, e eu os consumo. De que modo será que Deus está dizendo para Moisés que ia exterminar o povo? Qual uma boa maneira aqui que Deus poderia exterminar? Ele está dizendo para Moisés. Moisés, eu quero matar todo mundo de uma só vez. O meu furor, a minha ira. Alguém pode chutar? Alguém pode imaginar de que tipo de morte? O nosso Deus é um Deus. A ira do nosso Deus é um Deus como fogo, né? Era isso que ele queria aqui. E eu os consumo. Aí, olha só, ele acabar com o povo e ofereceu para Moisés uma promoção. Uma promoção. De ti farei uma grande nação. De ti, de você, Moisés. Olha que legal. Moisés, olha, bacana, olha. Você não vai ter mais aquele povo ruim com você, um povo idólatra. Eu não vou perder mais tempo com esses caras. Ó, não vou mais nada, já tá tudo no jeito, Moisés. Eu vou mandar fogo e a hora que você chegar lá não vai ter nada, o churrasco vai estar tudo lá e acabou. De você vai vir a prova.
vêm os descendentes. Né? Aí você vê aí o que foi ofertado, né? Até que, ó, até, não parece uma coisa muito boa, né? Não parece Moisés, pô, cara, de mim, nossa, meu, e assim, poxa, vai ser eu aqui que né? Já pensou? Nossa, eu vou ficar na história como o pai de todo mundo, o cara da lei, o cara de Deus, né? Olha só, interessante, né? Tem muitas coisas, meus queridos, que parece que são de Deus, né? Parece, né? Acho que o Aurelino lembra do Denorex, né? Lembra do Denorex, irmão? Parece, mas não é? Lembro. Nada antiga, né? É, muitos shampoos parecem, mas não são. Só o Denorex, né? Parece, mas aqui não é. A oferta que parecia, mas não é. Porque, veja bem, a resposta. Aí você vê o caráter do cara. Aí você vê por que Deus escolheu Moisés. Você vê aqui, ele está ensinando para nós algo que poderia ser fantástico para Moisés, algo que poderia ser algo sublime do povo de Deus. Olha lá, porém Moisés suplicou ao Senhor, juntou as mãos, ficou de joelho, ficou, seu Deus, quer dizer, algo particular da vida dele. Olha, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, olha o que ele vai dizer aqui. Por que se acende, Senhor, a tua ira? É o fogo, porque nosso Deus é um fogo consumidor, né? Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Aí ele faz para Deus. Deus falou, o teu povo se rebelou lá. Aí ele fala, na verdade, é o teu. Né? Que tiraste da terra do Egito com grande força e poderosa mão. Quer dizer, o Senhor se manifestou somente para este povo. Então, o Senhor comprou esse povo aí. É do Senhor, esse é seu. Né? Aí, meus irmãos, verso 12, olha o que Moisés está pensando. Porque hão de dizer os egípcios, o pessoal do mundo, aí, os outras nações, com maus intentos tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Né? Torna-te do furor da tua ira, arrependa-te deste mal contra o teu povo. Assim, Moisés pensou assim, e o testemunho que vai ficar? Olha, quando você sai da igreja, quando os que saem da igreja, ou você que está pensando em se rebelar e sair da igreja, olha o testemunho que dá para os incrédulos, olha o testemunho que fica para os desobedientes, por aqueles que também já saíram. Moisés, Senhor, pensa, o Senhor tem uma palavra com este povo. O Senhor tem, a sua palavra não pode se quebrar por causa disso aí. Eles são assim mesmo, né? São pecadores, porque a hora que ele... Lembra-te de Abraão, Isaac e Israel, lembra dos patriarcas, tudo que nós estudamos lá em Gênesis, lembra das tuas promessas, o Senhor não pode fugir, o Senhor não pode quebrar, o Senhor é o Deus, né? Olha que teus servos, os quais por ti mesmo, quer dizer, pela tua pessoa, se você faz isso, quem é você? Tem jurado, e disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tem falado, dar-lhe a descendência, para que possua por herança. Quer dizer, Moisés, ele tinha no coração dele, na ponta da língua, decorado as promessas. Estava no coração, estava no caráter de Moisés. Deus, a santidade, o povo, as tarefas, a missão que ele tinha, a posição dele. Já pensou, se exterminasse tudo, e ele ia ser o cara, né? Parece muito bom, né? Para a pessoa de quem quer ser líder, mas tem que pensar nas pessoas, tem que pensar que aquelas pessoas são pecadoras. Moisés não era diferente daquele povo. Tanto é que lá na frente, depois, Moisés pisou na bola, né? Era para falar, ele bateu com a rocha, né? Então se arrependeu o Senhor do mal, que disseram que havia fazer. Quer dizer, o Senhor levou em conta, né? Ele teve um sentimento, né? E voltando-se, desceu Moisés do monte, né? Então Deus não ia fazer. Meus queridos, se tem alguma coisa que pode mudar os planos de Deus, é uma oração. E eu aprendi isso. Se tem alguma coisa que pode derreter o coração de Deus, é uma oração, de um coração quebrantado, de alguém suplicando, insistindo, de alguém desesperado ali naquela oração, sabe? Naquela intenção, né, única de querer que Deus faça, de que Deus se apresente, que Deus resolva aquele problema, sabe? Que Deus se manifeste muito na vida de alguém, numa igreja, numa determinada situação, sabe? A oração, quando alguém está dentro da vontade de Deus, como Moisés, então olha a influência, meu irmão,
nós, cada vez que a gente se conserta, cada vez que a gente se redime, cada vez que a gente está dentro da vontade de Deus, mais Deus vai nos ouvir. Deus tem prazer em socorrer os seus filhos. Aqui a influência dos justos. Nós não somos justos por nós, não precisamos de a influência daqueles, a nossa influência dentro da igreja, nossos pedidos, nossos rogos, né? O nosso momento íntimo com Deus, nossa relação com Deus, de conversa diária, constante, de reverência, né? Isso pode mudar uma situação que parecia impossível, né? E o senhor falou que ia ser eternamente, e a primeira vez que eles estão fazendo uma coisa errada, o senhor já vai logo matar todo mundo, né? Então, Deus falou, tudo bem. E voltando-se, e desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Então, Deus, ele recebeu, aqui outro detalhe, né? Ele recebeu ali a, as pedras, com os 10 mandamentos já escritos aqui, né? Tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. Então, vamos ver aqui em Deuteronômio 9:15, bem rapidinho. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode ver aqui. Deuteronômio, capítulo 15, bem rápido, tá? Ok. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As duas tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Então, essas tábuas da aliança, era o concerto, era ali o testemunho, era ali algo de Deus, escrito pelo dedo de Deus, uma coisa extremamente raríssima, que não tem como falar mais. Olha o verso 16, tenta explicar um pouquinho. As duas tábuas eram obra de Deus. Então, a intenção, todo o regimento, as escrituras, a presença de Deus, o que significava Deus, o que era santo, estava ali naquelas duas pedras, que Deus queria para o povo. Que o povo olhasse para aquilo e seguisse aquilo, considerasse aquilo. Também, as escrituras eram a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas, é Deus mesmo. Não foi Moisés, foi Deus. Então, esse é um detalhe muito importante aí, né? Então, tá aí. Olha o cenário. Olha, tenta Moisés, você tentar Moisés descer no monte. Será que ele desceu de boa, né, aquelas tábuas? Ou desceu, né, ficar pensando que esse povo tem na cabeça? Mas ninguém viu. Não tinha ninguém, um ancião, um líder. O Arão, meu irmão, não fez, não segurou esse povo, não repreendeu, né? Como se fosse hoje. Misericórdia! A gente fala qualquer coisa, né? Misericórdia! Né? E descendo. Eu penso sério mesmo, que ele desceu aos passos largos mesmo, sabe? Uma coisa ali, né? Aí, verso 17, tem um camaradinho aqui, ele, ouvindo Josué. Ah, o Josué aqui, o nosso herói depois, né? Vamos estudar. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, né? Então, o povo gritava, né? De festa, de grito. Você já foi a alguma festa que o povo grita? Eu me incomodo, sabe? Eu me incomodo. Se for um lugar de festa, né? Casamento, aí não dá meia hora de casamento, o cara toma um litro um negócio de cerveja e começa a falar alto e gritar. Aí eu tenho vontade de ir embora. Aí esse povo gritava. Né? Disse a Moisés: a alarido de guerra no arraial. Josué estava tão ainda inexperiente, pensou que era algo de guerra, invasão, porque esse aqui é o espírito de Josué, né? Eu vejo, tá? A pessoa Silvia, tá? Eu vejo aí o Moisés liderando o povo de uma forma de lei, né? O Josué liderando o povo com a espada na mão. Então já tinha um espírito de guerreiro. É guerra que está tendo lá, Moisés. Vamos descer mais depressa. Né? Aí Moisés, não é barulho, não é nada de vencidos nem vencedores, mas dos que cantam. Então os gritos eram de música para se ouvir, era algo empolgante, algo que parecia muito bom, né? Logo que aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Tenta.
Mas, então, ardendo-se-lhe a ira. Aí foi a vez dele, a pessoa humana, né? E ele, Deus queria, né? A ira dele consumir. Moisés, a hora que ele viu, Deus já via, Deus já tinha visto, já sabia. A hora que ele viu aquele povo todo na bebedeira, tudo sem roupa, tudo dançando, tudo em volta né, cantando e comendo e com música, aí as músicas não, né, não eram música de louvor, né? E o bezerro lá, naquela situação toda, o que ele fez? Ele jogou das mãos as tábuas e quebrou-as, né, no pé do monte. Ele falou, realmente esse povo não te tem, esse povo não te... É como se ele falasse assim, realmente não adianta, o senhor estava certo, eu estava errado. Está certo mesmo, com raiva, esse povo não merece nada não, esse povo merece o fogo né, o fogo do céu mesmo, era isso, mas como se fosse assim, alguma coisa nesse sentido, né? Tudo aquilo que Deus não queria, tudo que Moisés ensinou que não era para fazer, era o que eles estavam fervorosamente fazendo. Aí, essa primeira reação já foi uma reação que o povo já parou, né? Dentro de uma pessoa séria, né? A hora que eles tentam falar assim, ó, volta lá no comecinho, né? Fazem-nos deuses, porque este Moisés, a gente não sabe o que aconteceu, e lá vem Moisés, né? A música parou, né? O povo até colocou a roupa meio que depressa, né? Os beudos, né, ficaram mesmo sem. Aí o povo todo, a música parou, ficou sem graça, né? Todo mundo vendo. Tenta agora aquele silêncio. Moisés passando no meio do povo, as mulheres tampando seus corpos, os homens carregando as mulheres bem rápido, os outros olhando, os outros com comida na boca, né? Os homens da música envergonhados também, chegando perto, olhando o bezerro. Sabe, eu penso que ele procurou os líderes, Arão. Aí, tanto é que o 21 é o 20. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou e reduziu, virou tudo pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos. Aqui, sabe o que eu escrevi aqui nesse versículo 20? Prejuízo espiritual, prejuízo moral, prejuízo financeiro. Espiritual, né? Porque eles pisaram na bola com Deus e ficaram queimados com Deus. Literalmente. E prejuízo moral, porque entre eles mesmo eles se conheceram, eles se mostraram que eles eram, né? E para os outros povos também, né? E financeiro. Aí você fala, financeiro por quê, senhor? Eu coloquei, porque aquilo tinha um valor financeiro. Aquilo aí eram muitas peças de ouro que estavam com o povo. Então, eles podiam negociar aquilo. Se juntaram, gastaram nisso daí, que depois Moisés virou pó. Então, aquilo tudo que eles tinham de valor foi tudo literalmente água abaixo. Literalmente água abaixo. Literalmente. Ainda fez o povo beber. Aí, como eu disse, é, é, cadê? Cadê os homens de Deus aqui? Cadê? Respondeu, né, Arão, né? Depois perguntou Moisés, Arão, que te fez este povo? O que aconteceu aqui? Que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Moisés ficou abismado. Moisés, Arão, o que aconteceu, velho? O que deu aqui? Olha para isso, olha a situação, olha quantas mulheres peladas aí. Olha, o que aquele bezerro tá com a cabeça? Aí vem o ser humano. A nós aqui de novo. Arão lhe disse. Acho que ele lembrou do Adão, né? Lembrou do Adão. Ele só faltou falar a mulher que tu me deste. Ele falou esse povo, né? Não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo foi propenso para o mal. Olha, já colocou propenso para o mal. Quer dizer, eles são assim mesmo.
Pois me disseram, faze-me deuses que vão diante de nós. Por quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que tem acontecido. Então eu lhes disse, tem ouro, tire, deixe, lance, né? E saiu esse bezerro. Olha só, como ele diz, tirou o corpo dele, né? Tirou o corpo dele fora e falou, deixou com o povo. Muitas vezes nós somos esse Arão e somos como Adão. Né? A culpa é sempre do outro, né? Você não vê que a Bíblia ela é viva? Você não vê que a Bíblia ela penetra até nos nossos segredos? Mas aqui, ó. Quanto mais a gente se derreter para isso aqui, aí a gente melhora. Quanto mais a gente aceitar que nós somos iguais a esses aqui, a gente melhora. Tá? Ele aí. Que situação. Olha, irmão. Todo pecado, né? Ele é perdoado, tem, com fruto de arrependimento, por aí vai. Mas ele tem consequências. Né? Tem consequências. As consequências são tristes, terríveis. Né? Verso 25, vendo Moisés que o povo estava desenfreado e soltara para vergonha no meio dos seus inimigos. Por isso que eu falei, por isso que ele falou, o que vão dizer, Senhor? Moisés aqui, ó, deixa eu, os inimigos, todo o povo sabia quem era Deus. O nome dele estava afamado, o povo de Israel já estava realmente grande. Lembra lá de que eles estavam arrasando por onde eles passavam, né? Eles eram o povo de Deus, eles deixaram Egito no maior prejuízo, deixaram sem herdeiro de trono, deixaram sem os homens lá, correndo, né? Sem os animais, sem agricultura, sem exército, né? O ouro deles estava aí, estava pelo povo. Então, eles literalmente eles colocaram o Egito no chinelo. Os outros inimigos souberam disso. Olha, vergonha dos inimigos. Pôs-se em pé na entrada do arraial e disse, olha aí, verso 26, gente. Isso aqui também é bacana. Vamos parar um pouquinho. Refletir a sua vida nesse verso 26. Gente, bom? Todo mundo está me acompanhando? Está me acompanhando aí? Sim, tio, nós estamos te acompanhando. Por favor, então, meu querido, lê para nós capítulo 32 e verso 25 de novo. E 26, vai. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora do controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: Quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Aí, Declarou. ok. Opa. Junte-se a mim. A minha tradução, né? Vem até mim. Tem alguém com outra tradução? A sua tradução é essa, Cássia? A sua tradução é essa, Cássia? A sua tradução é essa, irmã Aurelina? A minha fala, quem é do Senhor, vem a mim. Vem. Isso, vem, ótimo. Esse venha. Irmão, minhas irmãs aqui, vamos devagarinho nesse tempo. Pôs-se a entrada, quer dizer, na frente de tudo, no lugar principal, ali, e disse, quem é do Senhor, venha. Venha até mim. Você sabe que isso é uma declaração pública, isso é um compromisso, isso é uma vida com Deus. Estou dizendo. Esse venha é um convite que ainda é feito até hoje. Vinde a mim. Venha a mim. Isaías também disse, estou aqui. Então Deus ele ainda procura, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, homens e mulheres que aceitem esse venha. Quando algum tempo atrás, faz anos atrás, eu estava ensinando na escola dominical a Arca de Noé, a história da Arca de Noé, e eu coloquei um escrito bem grande, venha, venha, aproveite e venha para a arca, né? E aproveite e venha servir, aproveite e venha, gente, né? Coloque isso em primeiro lugar, vamos fazer igual o Êxodo. Deus, né, propôs no coração, né, aprender, obedecer e ensinar.
palavra de Deus. Então, propõe no seu coração esse venha. Que esse venha tem que ser um venha bem ardido, bem forte, né? Na tua mente, uma coisa que chega até a fazer seu coração bater mais forte, né? Venha até mim, quer dizer, faça parte comigo, você venha ter parte comigo, não tenha vergonha de mim. Deus, Cristo, né? Ele falou assim, os que me confessarem, eu confessarei diante do meu Pai. Os que me negarem, eu negarei diante do meu Pai. Então, venha logo, né? Busque com tudo que você pode sua vida com Deus, porque essas decisões, isso pode transformar a sua vida, a vida da sua igreja, da sua família, do seu ministério. Você pode até viver coisas de Deus tão boas que você nunca viveu em todos esses anos que você já é de Deus, né? Então, se ajuntaram a ele os levitas, né? Os levitas. E aqui tem muita gente que afirma categoricamente que é desse sentido aqui, nessa situação, que os levitas foram, então, os consagrados, né? E aos quais disseram, aos quais disse, quer dizer, Moisés falou com eles, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um tire a espada do seu lado, passar e tornar a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um seu irmão, cada um seu amigo, cada um seu vizinho. Que ele aquelas pessoas que participaram da festa, né? Então teve gente que não participou, tá bem claro, né? Então os que participaram, né, foram mortos e fizeram os filhos de Moisés, o homem de Deus, que eles já sabiam quem era, né? E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, então, só conta os homens, lembrando, a mulher não conta, né? Se mataram todos aqueles que estavam lá participando, né? Só de homem 3.000, sem contar as mulheres. Então você vê aí que teve consequência. Foi um horror ali, uma mancha ali na história do povo do deserto, né? É algo que teve uma situação, algo que chocou, né? Chocou ali o povo todo, né? Porque tiveram que ser mortos, né? Aí você vê o desespero, a dor, meu pai, meu marido, meu filho, tenta ver, né? Não teve jeito. Então os levitas tiveram que ter muito sangue frio, né? Eles tiveram que ser muito focado, né? De ver um amigo querido e matar esse amigo que Deus mandou, ver aquele outro, né? E ver parente, o amigo, o vizinho, e ali passar a espada no camarada, né? Então, o que começou, que era uma festa, terminou um grandioso velório, se é que teve velório, um grandioso enterro, né? 3.000 pessoas. Esse dia ficou marcado, né, na memória das pessoas, na história deles aqui, porque estamos estudando, para a gente não fazer o mesmo. É por isso que é importante estudar a história, né? Aí sempre aquela perguntinha lá, né? Por que estudar história na escala, né? A Bíblia é um livro de histórias, certo? Para você não cometer os mesmos erros do passado, né? E pois Moisés disse, consagrai-vos hoje ao Senhor, né? Então vocês são para Deus, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, né? Para que ele vos conceda hoje bênção. Quer dizer, você faça, você obedeça, dureza, é triste, talvez eles choraram, né? Eles são humanos, né? E aconteceu isso. Mas eles estavam honrando a Deus. E aquele versículo lá, né? Eu honro os que me honram e eu desprezo os que me desprezam. Está lá em 1 Samuel. Tem que ter muito cuidado com a nossa vida social, né? Eu sempre falo, na hora do culto, é muito fácil você orar aqui, é muito fácil você ficar de joelho aqui, é muito bom você cantar aqui. Nós temos que ser o portão para fora. O mundo precisa ver a nossa união para que eles também possam se arrepender, ver um comportamento cristão em nós, porque senão, né, não vai, nossas igrejas vão deixar vão perder aí muitas almas ainda. No dia seguinte, disse Moisés ao povo:
vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Então, o que ele ia fazer lá? Ele ia se apresentar a Deus. Eu vou lá conversar sobre o que vocês fizeram. Porque quando ele orou lá, quando ele pediu lá, ele não tinha noção. Ele não tinha, quando ele estava lá, quando Deus falou com ele. Mas quando ele desceu, viu, ali ele sentiu, né, toda aquela idolatria, toda aquela coisa errada, né, e mandar matar as pessoas que, que foram, que sofreram tanto no Egito, tiveram a vida sofrida no Egito, por causa de uma festa, uma desobediência, uma só, perdendo suas vidas no deserto, né? Você vê. Você pode fazer 9 coisas, já peguei, já aconteceu comigo. Eu fiz 9 coisas certas, 9. A 10ª foi errada. A 10ª valeu pelas 9. É triste. Ninguém vai lembrar das 9, ele vai lembrar da 10ª. Né? Então, tornou Moisés ao Senhor e disse: ó, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Quer dizer, colocando aquilo que simbolizava a coisa divina numa coisa do. Né? Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Fez um clamor, fez uma oração sincera, vendo a fraqueza do povo, vendo a grandiosidade do poder e da santidade de Deus. Perdoa. Ou, se não, risca, peço-te do livro que escreveste. Que livro é esse, hein? Alguém pode alguém pode me falar aí que livro é esse que Moisés está se referindo aqui, por favor? Vou ler de novo. É o verso 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca, peço-te do livro que escreveste. Que livro é esse? Que livro é esse? Gênesis, tio, os 10 mandamentos? Não. O livro da vida, não. Boa. O livro da vida. O livro da vida. Lembra quando nós estudamos que os egípcios têm o livro os egípcios Mortos. do quê? Dos mortos. Dos mortos. É isso. Até tem filme, né? Os egípcios têm o livro dos mortos, né? Os cristãos têm o livro da vida. Olha o que Moisés pediu. Olha, Moisés amava aquele povo, mesmo que eles eram cabeçudos, mesmo que tudo aconteceu. Falou, Senhor, esse povo é teu. É como ele querendo se oferecer. Quando ele falou propiciação, fazer algo em favor. Ele estava querendo, falou assim, então tira, não vai. Está entendendo um pouco do que Moisés estava querendo passar aqui? Queria a preservação da vida daquele povo. Ele falou, porque senão não tinha mais sentido. Ele tomou tanto para si a missão de levar esse povo, guiar esse povo, que não tinha sentido se não houvesse o povo. Essa é uma das respostas. Por isso que ele não topou lá de receber a promoção, porque não tinha mais sentido da vida. A vida dele era as coisas de Deus. A vida dele era estar ali no meio do povo. A vida dele era querer o bem daquele povo. E assim deve ser nós como filhos de Deus, querer o bem das pessoas, nós como líderes, né, querer conduzir as pessoas, nós como pessoas que vão ensinar a palavra de Deus, amar o que nós vamos fazer, não importa o ministério, não importa o trabalho, não importa o tempo, não importa as condições, não importa as situações, as circunstâncias. Moisés falou, deu tanto valor, que a gente dê valor, né, nessa, nessa vida de servir ao Senhor, né, para ser útil, né, como vocês, não sei se vocês cantam, né, se não for para te servir, vale que assim, se não for para te adorar, né, né, então a gente ter isso vivido, não só cantado, não só conheci aqui um caráter de Moisés, que coisa, que homem, hein, né, mas esse clamor, esse perdão envolvia comprometimento, viu? Todo clamor, todo pedido de perdão, tem que haver um comprometimento de vida, sua vida, tá?
E foi o que Moisés fez aqui, né? Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então aqui tem um detalhe: o livro da vida. Alguns falam do livro da vida, outros falam a livro dos viventes, aí, enquanto está vivo. É como que quem está vivo tem um nome escrito da vida. Se Deus lá apaga aquele nome, quer dizer, a pessoa morreu. Não é que perdeu a salvação. Então tem alguns historiadores que têm essa interpretação também. Vai agora, né? Conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Então, fala, olha, haverá algumas coisas aí. Feriu, pois, o Senhor o povo, porque fizeram dizer que Arão fabricava. Arão ficou como o cara que fez. O líder, lembra, né? Jesus falou, o líder, nós, os líderes, nós vamos ter um julgamento muito mais pesado do que as ovelhas, né? Tá certo? E aqui tem um detalhe que eu não quero passar, no 34. O anjo, né? Eis que o meu anjo. Muito bem. Esse anjo pode-se entender, sim, que é Cristo. Quando, por causa do hebraico, quando lá na visita de Arão, quando em Abrão, até que trocou o nome dele para Arão, eram três. Né? Assim, a minha tradução fala um anjo e dois homens. Depois falam três homens. E quando se fala anjo, é a mesma palavra hebraica nesse, aqui e lá em Daniel. Né? Lá em Daniel, que é Cristo. Então, muitos falam que esse anjo, né, referiu uma referência a Cristo. Então, eu falo assim, o meu anjo, quer dizer, não vou deixar de estar lá, vou proteger, mas também não vou, né, me contaminar. Então, é como se aquele anjo fizesse a proteção, como também o guia. É como Cristo, ele nos protege da ira de Deus. Né? Que Jesus veio fazer em outras palavras? Veio nos proteger da ira de Deus, né? A ira de Deus que não cai sobre desobedientes e os incrédulos. Então, é como que aquele que ouve o evangelho e crê, né? Então, Jesus está ali. E nós temos um fortíssimo, lá em 1 João, um advogado. Ele está nos livrando da condenação do que Deus vai dar a todo incrédulo, desobediente, quem não nasceu de novo, quem não foi regenerado, quem não andou com Deus, e por aí vai. Então, esse anjo aqui, essa referência a Cristo. Tá? E aí você pergunta, por isso eu era tão cabeçudo, quando eu entrei na igreja, eu pensava que Jesus nasceu e começou a existir mesmo só no Novo Testamento. Eu nunca imaginei que ele estava lá na criação. Nunca sabia que. Você está entendendo que ele era eterno, que ali foi só a, a hora pública dele, a hora humana dele no nascimento. Não tinha falta, né, de conhecimento. Então, Cristo, desde o antes da eternidade, estava lá com Deus, estava com Deus na eternidade, estava com Deus na criação, e estava aqui tipificado, né? Vamos falar essa palavra aqui assim, né? E numa situação de todo o povo, de todo, né? E aí depois esse anjo, né? Essa situação ficou como que criando ali, né? Ficou ali criando como se fosse uma redoma, vamos falar assim, né? Para que aquele povo não fosse consumido ali todo, como guia também, a presença de Deus ali também. Então, veja bem, Deus não quebrou a palavra dele, Deus não, aquele povo não ficou amaldiçoado, o pecado foi perdoado, né? Eles ainda eram o povo de Deus. O anjo, ó, no capítulo 33, né? Vai cumprir a profecia que dá a terra, verso 2: enviarei meu anjo de ti, lançarei fora os cananeus, toda aquela situação de vitória, a terra que manda leite e mel, tudo, né? E aí Deus pediu para que, como forma de arrependimento, né, eles mudassem de roupa, né, tirassem aquelas roupas para mostrar que ele é dia de festa, seria como dia de luto, tirasse todas aquelas coisas, né, e a roupa deles, né, e então
Moisés, ele não era para usar aquela roupa mais, detalhezinho. Aí Moisés, no verso 7, tem algo que era bacana para a gente poder destacar. E Moisés costumava tomar a tenda, né, armar a sua tenda longe do arraial. É como se Moisés tivesse um escritório, tá, fora do povo ali. Perto, mas fora, né? Fora do povo. Então, uma simbologia, né? Uma simbologia de que quando você quer buscar a Deus, você tem que sair da sua redoma, sair do seu dia a dia, sair do seu costume, para tudo que tem que fazer e buscar a Deus. Eu coloco assim, eu gosto de pensar assim, porque aí as pessoas tinham que deixar seus afazeres e tinham que ir ao servo do Senhor, tinham que caminhar, tinham que mostrar publicamente que tinha que atravessar por onde ela está indo lá falar com Moisés, né? Está indo lá falar com as coisas de Deus. Então, essa é uma das ideias aqui também. E Moisés também, por ter um pouco de paz, né? Ele poder ter um pouco de momento com Deus, né? Era o local de meditação dele aqui também, tá bom? E destaco aqui também a nuvem, estava aqui, Josué, né? Também estava aqui, era o servidor, ó, verso 11, 33, 11. O que era? Um auxiliar constante. Um auxiliar constante. Moisés, aqui, pede a presença de Deus, pede para Deus se achegar com eles aqui, tá? No verso, ao verso 13, né? Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber este momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos, considera que essa nação é teu povo. Então, Moisés sempre lembrando disso. Então, Moisés, ele trabalhava como que trabalhar para Deus, ele fazia isso trabalhando para o povo. Então, entenda bem, se você vai servir a Deus, né? É para as pessoas, para as suas ovelhinhas que você tem cuidado, seja lá a escola dominical, seja os kids, seja os adolescentes, seja os casais, seja o ministério. Você faz aquilo lá, se apresenta aquilo lá, toma aquilo para você, né? E como que se você estivesse fazendo a Deus mesmo, certo? Separado do pecado, servindo, né, com alegria, suportando as tristezas, as dores, a indignação, a desvalorização das pessoas e por aí vai, tá certo? Ele fez uma oração, foi ousado em pedir a presença de Deus aqui, e Deus concedeu a ele, né, de ser visto por ele, tá certo? Ele tinha um desejo, com tudo aquilo, Moisés ainda estava aí perante o Senhor, orando por aquele povo, buscando a Deus em oração, né, querendo a presença de Deus, sabia que isso era importante, né? E versículo 17, tem uma passagem aqui, né, que Moisés fala: se mostra para mim, eu quero eu quero ter mais de ti, por aí vai, né? Misericórdia, respondeu ele: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem compadecer. Acrescentou: não me compadecerei a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Por isso que vocês entendem um pouquinho, porque quando os outros profetas ou os pais de dissensão, por exemplo, quando viram o anjo, pessoas vão morrer, porque, meu Deus, estava aqui, não sabiam disso. Né? E aí Deus passou para ele, confirmado a presença de Deus, que ele era o homem escolhido de Deus mesmo. No capítulo 34, né, tem repetição, vai de novo, sobe o morro lá, a montanha, tem as tábuas de novo, né, tem uma outra conversa, né, tem outra intercessão de Moisés para aquele povo, capítulo 34, né, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, de grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia das mil gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Quer dizer, Deus, ele perdoa, mas o culpado é culpado e vai responder por isso. E visita a iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, isso é muito importante a gente poder destacar aqui, né? Olha, o que nós fazemos hoje, pastor, Silvio, estamos na graça. Sim, nós estamos na graça, pedimos a graça de Deus. Mas o nosso viver, as nossas ações, o que a gente faz, pode depois influenciar pelo lado negativo os nossos filhos, tá? Se você não ora, se você não vai na igreja, se você vai deixando as coisas erradas entrar na sua casa, provavelmente seus filhos vão fazer pior. Uhum. Então, tá?
Então, tome muito cuidado com o que você está vivendo, que você está trazendo para dentro de vocês aí, né, no convívio com Deus. Aí tem as festas, que nós já vimos isso lá, foi ordenado lá atrás. Aqui vai repetindo algumas outras situações, certo? Aqui, no capítulo 36 em diante, é aqui que nós já vimos, está repetindo. Deus deu capacidade para várias pessoas, como era a arca, a cobertura, as tábuas, ele repete tudo aqui, tá certo? O holocausto, como ia ser, e o levantar do tabernáculo também. Então, meus queridos, aqui a gente termina o nosso livro de Êxodo, tá certo? Quem não terminou de ler, leia, e eu dei uma tarefinha, vocês viram lá? Sim, tio, eu vi. Eu até perguntei, para fazer o esboço de êxodo inteiro, né? Isso. Uhum. Nossa. Tá. Então, o esboço não é você ficar copiando. Não, você pode fazer como que você contando a história, de uma forma muito reduzida, ou você pode fazer por tópicos, aquilo que você achar melhor. Do que eu acabei de falar, alguém está com dúvida? Não precisa ter vergonha, não. Eu falei, não, pastor, eu não entendo isso aí que é tópico. Pode falar, não tem problema nenhum, eu estou aqui para aprender. Eu não sabia também. Então, só para relembrar. Então, no esboço, é você falar assim, ó, como por exemplo, você chegou na parte do capítulo da, vamos lá, um exemplo, tá? Um exemplo. Tá? Aqui no capítulo 25, você vai falar, começa o relato do tabernáculo. Então, capítulo 25, o tabernáculo. Aí você vai explicar o que é tabernáculo e colocar o que é o tabernáculo. O tabernáculo tinha X, Y e Z, tá certo? Você pode, o assunto são vários capítulos. Tudo bem. Pode fazer assim? Pode. Você quer ir escrevendo como se fosse um texto, você tem mais facilidade de fazer assim. Faça. Tá certo? Você pode fazer assim. Pastor, eu gosto de fazer capítulo por capítulo. Tudo bem. Pode fazer. Então, você tem 3 maneiras de você fazer esse esboço. Tudo bem? Ficou bem claro? Ficou, tio. Ficou, Aline? Sim. Ficou, Cassinha? Cassinha? Acho que a Cassinha caiu, tio. Aurelino? Ficou claro. Ficou claro? Então, você tem 3 opções de fazer o esboço. Capítulo, por assunto, né? Ou você fazendo como se fosse um texto. Tá? Eu penso que se você fazer conforme um texto, você vai escrever muita coisa. Geralmente a pessoa escreve muito a mais, não tem problema. Aqui, se for algo que realmente está dentro, tudo bem. Porque depois eu vou ler e na próxima aula a gente vai dar um término do nosso estudo aqui. Beleza? Tudo bem? Sim. Tranquilo? Então tá. Então, durante a semana, eu vou mandar. Então, vocês têm a, a, a leitura para entregar. Vocês têm isso. Isso vai ajudar, tá vendo? Quem fez a leitura, quem escreveu, mandou, praticamente está feito. Tá certo? Praticamente a tarefa está feita, porque você vai melhorar um pouco mais. Você pode caprichar um pouco mais fazendo o esboço. Tudo bem? Tudo bem, tio. Tudo bem? Então tá. Então, manda aí para mim, tá certo? E a próxima aula a gente vai fazer como se fosse uma mesa redonda aqui. Nós vamos comentar um pouco aqui, tá certo? Vamos comentar para dar um fecho aqui do livro de Êxodo. Do livro do Êxodo. Beleza? Na próxima aula. Certinho. Tá? Beleza. Eu coloquei, acho que foi até o dia 21, né? Eu coloquei Até dia 21. acho que eu vi aqui, acho que até o dia 14 que vai ter a nossa aula. Vai ter o dia 14. Tudo bem? Mas como eu errei, eu aceito ainda até o dia 21. Tenho que manter minha palavra, tá bom? Eu dou um jeito aqui. Se você puder mandar antes, eu agradeço muito, mas eu errei.
marca dia 21. Tá bom? Tá bom, tio. Pastor, o esboço, então, vai servir como se fosse a leitura? Não, o contrário. A leitura, ela vai te ajudar no esboço. Quem fez a leitura, praticamente vai estar quase que 70%, 80% do trabalho. Porque se você fez a leitura e você fez e mandou para mim, você vai melhorar aquilo. Entendeu? É que eu fiz a leitura, mas eu não mandei. Eu só fiz, assim, umas anotações para mim. Era para mandar. Estamos esperando aqui, minha querida. Tudo bem? Tudo bem, então. Então, manda para mim. Essas que vocês anotações pode te ajudar. Provavelmente vai te ajudar, mas é para você mandar para mim. Tudo bem? Tá Por favor, certo. quem tem mais dúvida, fale agora, para a gente dar um término, que eu já vou ter que pegar o nome de vocês, já vou fazer a presença e a gente já vai rapar. Vamos lá. Rapidamente. Hoje é dia 7, né? Então vamos lá. Aline. Presente. Beleza. Cássia. Ele caiu. Você voltou, Cássia? Não, mas está presente. Aurelino. Presente. E o Davidão. Beleza. Presente. Então tá. Então, o esboço, tá? A leitura e na próxima última aula nossa, dia 14, a gente vai fazer uma mesa redonda para a gente tirar umas dúvidas e comentar um pouco sobre o nosso estudo bíblico para fechar. Fechado? Beleza? Beleza. Então vamos orar. Nosso Deus, agradeço a Ti, a tua palavra. Muito obrigado por sua disponibilidade, essas palavras que são puras, preciosas, santas, verdadeiras e vivas. Venha o Senhor de encontro à nossa vida, venha nos transformar, venha tocar nosso coração e mente e fazer essa transformação para a glória do Teu nome. Para cada um, Pai, uma bênção muito gostosa de descanso, um sentimento bom, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor coloque lá, Pai, os anjos cuidando, Pai, do soninho de cada um deles, dos seus cônjuges, dos seus filhos, aqueles todos das familiares, Pai, em nome do Senhor Jesus, que não só dessa matéria, mas de outras eles possam usar, Senhor, em suas vidas e também em suas igrejas. Muito obrigado, no nome de Jesus, amém. Valeu, gente, um beijão, muito obrigado, Deus Valeu. abençoe vocês. Tchau. Amém. Bom descanso. Boa noite. Nossa última aula, terça, dia 14.